gente ao vivo. Oi, Maurício, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Aí, boa tarde. Ele não estava te ouvindo. Agora que ele colocou... Neto. Aí ele falou boa tarde, professor. Boa tarde, beleza? O rei do Beleza. quilo. A última vez que eu vi, a gente se encontrou num quilo aqui na Joaquim Floriano. Eu só não vi o prato dele, Não, só alface. Alface é agrião, eu tô light. Tá, mas Tá, não, acredito, só vamos não perde... Só não perde peso, né? Mas... Não, tá bom. é que eu tô inchado. Ah, tá. É muita roupa, porque eu tô com frio, entendeu? Entendo. A gente entende. Boa. Ô Maurício, deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Eu queria começar falando então sobre o mercado de commodities, porque a guerra da Ucrânia já tem prejudicado o agro e isso já vem desde fevereiro. E agora também tem as geadas da Argentina, que também estão contribuindo aí para prejudicar o trigo. Eu queria saber como é que fica essa situação para o Brasil, né? Porque a gente tem problemas com a guerra, agora problema com a Argentina. Como é que fica essa situação para a gente aqui? Toda a quebra de safra faz com que a commodity tenha algo inesperado, né? E as commodities elas andam. Tanto é que a gente tem visto aí os papéis ligados a commodities não de uma forma direta, mas indiretas, né? Como SLC, Agro, Kepler Weber, essas empresas têm tido performances muito boas, né? No decorrer do ano e agora no curto prazo. Né, é ruim para as empresas que dependem disso como insumo, né? Por exemplo, uma empresa um frigorífico, por exemplo, que precisa alimentar os seus animais com ração, vai todo esse tipo de grão vai na alimentação desses animais. E aí, tendo uma alta já inflacionária na ponta final, o consumidor não tendo tanta aptidão para consumir essa proteína, e você tendo o custo disso aumentando por conta dos insumos, faz as margens comprimirem bastante. E aí vocês também devem ter percebido, já comentaram algumas vezes aí no canal que eu já vi, a situação dos frigoríficos não é muito boa, né? Então você pega papéis como Marfrig, Minerva, JBS tem sofrido bastante nos últimos 2 ou 3 meses, né? Então é uma dinâmica que ajuda alguns setores, né? E acaba prejudicando outros, né? Meu amigo, o quanto a crise da China pode atrapalhar mais ainda a vida desses papéis? Olha, a O China não crescimento comendo... chinês. Eu acho que o crescimento chinês altera... eu acho que prejudica muito mais na veia, que é assim... É super proporcional o sentimento do mercado com relação a minério de ferro. Né, eu acho que minério de ferro é algo que é uma proporcionalidade, né, uma certa elasticidade de preço, crescimento chinês com minério, uma coisa bastante reluzente. Você vê no mercado como os papéis eles sofrem bastante, principalmente das mineradoras. Com relação a esses papéis que a gente está falando de commodities agrícolas, né, que mexe um pouco mais com o agro, a dinâmica da parte que vai ser que está bem alocada, né, do ponto de vista de preço de commodity, a commodity subindo, a commodity agrícola subindo e esses papéis vão bem, eu acho que o chinês vai continuar comendo, né? Eu acho que isso deve acontecer, assim como o setor de papel e celulose, né? Que não é uma commodity agrícola, mas é uma commodity com que a gente chama de materiais, né? E esse tipo de empresa continua indo muito bem. Lógico que existe uma desaceleração da demanda, mas eu acho que não é uma crise que muda a dinâmica. O minério de ferro, sim, né, se você tiver uma crise, construção, investimento do governo, falta de capacidade de investimento lá, eu acho que sofre muito mais uma commodity metálica, no caso de um desaceleramento de China, do que esses papéis ligados à commodity agrícola. Legal. E essa questão agora, por exemplo, dos Estados Unidos aí pressionando a China, deve fazer alguma diferença? Porque a China, ela depende muito, você falou aí da questão
alimentícia, a China depende muito dos Estados Unidos, depende muito do Brasil também, principalmente no que diz respeito à soja. E aí, como é que fica? É bem difícil, é uma questão geopolítica, né? Eu acho que o Brasil ele tá muito bem posicionado com relação a isso, né? Tendo uma quebra, um terceiro, quarto maior produtor, que é a Argentina, e o Brasil batendo recordes em cima de recordes, em cima de eficiência de produção, né? O agro nosso sustentou o nosso PIB nos últimos 10 anos, aí foi o que cresceu, né? A indústria veio diminuindo, serviços oscila muito, né? Então o agro sustentou. Eu acho que o Brasil está super bem posicionado, independente da decisão geopolítica das duas maiores economias. Eu acho que a dinâmica está muito favorável ao Brasil nessa questão. Só a parte de proteína mesmo, que acho que existe a mudança de consumo, né? Você indo para uma proteína um pouco mais pobre, né? O pessoal voltando um pouco para o frango, que é algo que aconteceu na China. Ao contrário, né, com maior poder aquisitivo, o chinês começou a descobrir a proteína do gado, né, da carne bovina, e isso estava dando uma dinâmica de longo prazo aí para esse tipo de proteína animal, né? Uhum. Agora, a gente tem aí, ainda voltando a falar da questão das commodities, a gente está vendo aí que houve um aumento aí, um custo maior aí da energia que disparou. O gás natural aí está no topo aí, com valorização aí alta, mais de 79%, o Brent com valorização de 16%. Até onde vai esse custo aí de energia? A gente vai ter um custo ainda maior? É possível subir mais? É possível subir mais. É possível subir mais, né? Oferta e demanda, a gente tem uma guerra de narrativas, até com relação a colocar mais petróleo ou menos petróleo no mercado, né? O OPEP decidiu cortar produção. Hoje saiu uma notícia de que os Estados Unidos vai gastar todo o estoque aí para tentar baixar o nível da gasolina lá no mercado interno para favorecer o Biden aí nas primárias, nas eleições e tal. Então, quer dizer, existe uma guerra com relação a demanda no petróleo, oferta e demanda muito grande. Eu acho que nunca mais a gente escutou falar, por exemplo, do óleo de xisto, né? Aquele petróleo, né, mais barato e tal, que acabou ficando inviável em um determinado momento que o petróleo caiu, e nessa subida aí parece que não teve uma substituição tão rápida, né, desse tipo de produção. De novo, o Brasil com a Petrobras está super bem posicionado com relação a isso. Nosso entender do mercado aqui é que o risco para a Petrobras praticamente se esvaiu, independente de qual seja o governo que surgia aí, né? Eu acho que a questão dos superdividendos, adiantamento e tal, com relação ao governo Bolsonaro, o Petrobras acho que seria o papel que mais se valorizaria num eventual ganho do atual presidente, mas no nosso entender, mesmo se o, o ex-presidente Lula voltasse, não existe muita massa de manobra para segurar preço, nada disso. Então, a política da Petrobras ela está bem posicionada com relação à volatilidade do mercado externo, apesar de que existe, né, a teoria de que uma semana depois de passar das eleições a gente vai ter um reajuste, porque realmente está atrasado e faltam só 8 dias úteis, né, 9 dias úteis, então a Petrobras vai segurar isso aí, acho que para não atrapalhar o ambiente político. Eu acho que vai segurar mais do que uma semana para disfarçar, para não dar uma de Dilma em 14. Isso, então, põe isso lá para dezembro. Né? Aí qualquer coisa, virada de ano, planejamento para 23, tivemos que aumentar. Meu amigo, estamos assim, numa armadilha. Essa guerra Ucrânia e Rússia, que teoricamente não está mostrando o fim,
ou quando ela pode acabar, vai afetar o preço de commodities. Já está afetando o preço de commodities desde fevereiro. E a solução para isso? Inflação, inflação, inflação? Inflação, inflação, inflação e taxa de juros em níveis mais altos por mais tempo, né? Então é muito difícil corresponder a isso, né? Como que você não consegue dobrar produção, área plantada, alguma coisa de tipo, porque a gente tem um desajuste total aí da cadeia de suprimentos, né? Passando pela energia, lembrando que não começou o inverno europeu ainda. Então, acho que a gente vai se falar muito com relação a inverno europeu agora em dezembro e janeiro. Isso vai ser pauta dos jornais, aí pode escrever, que isso aí a gente vai falar muito e vamos ver como vai ser a solução com relação a isso no caso né, do gás, do petróleo, carvão, e aí tudo ficando caro, né, vai para querosene vai para frete, vai para aviação e tudo fica caro, tudo vai sendo repassado no produto final, né? Então realmente é Ano que bastante vem. complicada a situação. Agora, se a gente for ver, eu acho, não sei se vocês analisaram, mas os últimos dados de inflação, por exemplo, televisores e videogame está mais barato, né? Quer dizer, a gente ainda tem aquela crise do microchip, né? Dos chips e tudo mais, mas assim, os insumos para se fazer né, televisão, essas coisas e tal, ali tá mais ou menos, os eletroeletrônicos estão mais comportados. O problema mesmo está na cadeia de suprimentos alimentar, né? Deixa eu tirar uma dúvida. Você falou que os juros pode ficar mais alto. O que é cabeça de juros para vocês aí? Lá fora e aqui? Puxa, aí tem que falar com a nossa economista Duda. Eu não tenho Relaxa. essa informação, eu posso passar para vocês. O meu negócio é no micro aqui, ficar vendo as ações. Mas eu não tenho o cenário de juros lá fora, não. Mas a gente tem lido, né? Sobre manter acima 4,75, 5, né? Tem ouvido alguma coisa do tipo, mas realmente eu não sou especialista, não vou dar o meu pitaco, tá Sem totalmente problema. fora da minha alçada. Então vamos falar de ação. Que ação brilha os olhos que ainda soma atualmente? Olha, Qualquer ação que setor. brilha os olhos, fora de radar, jogando para cima, vamos ver que folha que cai aqui que carta que cai na mesa. Boa. Eu gosto muito de uma empresa que está fora do radar, a gente ouve pouco falar, que é a Intelbras. Eu adoro a Intelbras. Por quê? Rapaz, é uma coisa assim, a parte de segurança está muito em voga hoje, né? E a parte de internet das coisas e tudo mais, e você pode ver o que tem de câmera, né? Qualquer batida de carro você tem. Vocês já perceberam que tem uns 10 ângulos diferentes de uma batida de carro? Hoje eu recebi não sei, um rapazinho bateu um áudio aí, acho que em Londrina, ele só entrou num bar. E tinha acho que uns 5 takes diferentes pelo WhatsApp. Depois eu posso até te mandar, mas assim, e um deles que me chama a atenção, que tá lá escrito Intelbras. Então as câmeras de segurança, fechaduras eletrônicas, toda essa parte de dentro de casa, essa automação de dentro de casa, essa migração para o conforto e segurança do lar está passando por essa empresa que está se reinventando e está entrando na parte de energia solar e tudo mais. E assim, ela é uma empresa de ponta, fez o IPO há pouco tempo, né? Tem mais de 10 mil pontos de vendas no Brasil inteiro, assim, é um negócio incrível como tem. Você, quando vai para o interior, você prestar atenção, você vira e mexe, vai ver que em revendedor Intelbras, né? Então, assim, ela tem uma capilaridade na venda dos negócios dela muito grande. E eu tenho prestado atenção, não é um papel que a gente pode ter uma posição muito grande na estratégia do nosso fundo aqui, mas eu ouço falar pouco da empresa, né? Eu acho que é uma empresa que está meio fora do radar e eu gosto bastante, viu? E se eu não me engano, ela estava quase no all-time high aí esses dias, não sofreu muito nos últimos tempos, lógico que ela oscilou, mas ela tem dado resultados cada vez mais surpreendentes aí, com uma diversidade de portfólio. Eu acho muito legal, um case bastante interessante. Boa, até o pessoal aqui no nosso chat já
adorou o que você falou. Todo mundo falando mesmo? que Eu não tô concorda. vendo o chat. O pessoal concorda aqui, falando que de Intelbras aqui, todo mundo gostando, o Thiago Bresolim, a Danila Miller, o Caio, deixa eu ver aqui, o Rubão também falou, a Intelbras subiu 15% esse mês, quer dizer, o pessoal curtiu e realmente é uma dica boa, né? Porque assim, sei lá, vou falar pra você, Banco do Brasil, eu já falei aqui umas 10 vezes, Banco do Brasil é o banco mais barato do mundo. Tá bom, todo mundo sabe o risco que tem, assim, mas você pega umas empresas, ela faz parte do índice de small caps, né? Poxa, é uma empresa redonda, ela tem capilaridade, você tem muito lance do produto chinês, mas ela como marca hoje, tá criando até uma marca de uma fidelização, uma credibilidade, sabe? E é uma empresa brasileira, eu acho bem legal, assim, uma empresa brasileira com soluções de segurança, e a capilaridade e a diversidade de portfólio. Eu acho bem legal essa empresa, bem bacana. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Ano passado, quando a gente gravou os cenários, eu fiz uma pergunta para todo mundo. Poxa, é uma ação que para ter para 2022. Você falou para mim, Eneva, Alupar e Energias do Brasil. Ainda estão com elas? Estão felizes? Estão tristes? Como é que tá esse trio? Bom, Eneva era meio chovendo molhado, né? Acho que 10 de 10 gestores tops aí que gostam de ver valor e tudo mais, adoram Eneva, né? Das 3 eu só tenho Energias do Brasil hoje. Tá, então como eu mexo mexo muito com timing, e eu não falei Intelbras, né? Não, na época não. Não falei. Porque a gente estava falando só de energia, né? Foi um programa só de energia. Então a Alupar continua sendo uma tremenda empresa, assim, ela com um retorno muito bom, ela performou acima do Ibovespa certamente, ó, deixa eu estar puxando aqui, em janeiro, a Alupar estava R$23, hoje ela está 28 quase, então assim, ela performou muito acima do Ibovespa. Energias do Brasil, nem se fala, realmente é uma tremenda empresa, está perto das máximas históricas e tal, e a Eneva que assim, ficou meio de lado durante o ano, até que de janeiro para cá ela tem uma realização, mas ela está de lado há uns meses aí. O setor de energia foi muito bem no ano, né? Tanto é que vocês pegarem os fundos que são destaques no ano, são os fundos de dividendos, né? Qual que é a estratégia de dividendos? Pegar empresas que não crescem muito e distribuem bastante dividendo. Essas 3 empresas têm yields estratosféricos, a gente está falando aí de entre 10% e 15% com um TIR real aí de mais de 10% ao ano, se a gente calcular o retorno esperado dessas empresas. Então, são empresas que não vão subir 50%, não tem crescimento, mas elas vão performar muito bem. Então, esses fundos de dividendos, eles têm basicamente esse tipo de empresa, Energias do Brasil, Alupar, Taesa, Transmissão Paulista, então esse tipo de empresa é muito bem visto e é procurado por esses fundos. Em determinado momento do ano aí, eu larguei Eneva e Alupar para comprar algumas outras coisas, mas as Energias do Brasil continua sendo um papel investido aqui. Fechado. Perfeito. Maurício, eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Market. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Imagina. Até a próxima. Valeu, gente. Muito bom conversar contigo. Pô, legal. Valeu. Legal demais vocês aí. Um grande abraço. Tô sempre à disposição. Valeu. Um abraço. Um abraço. Valeu, um abraço. Maurício Galego.